Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre todas essas questões que estão tendo sociais acerca da participação da vítima em casos de crime, até onde vai o julgamento. Bom, vamos começar de um conceito sobre a verdade. Tudo que o direito busca entender para julgar alguém é entender o que realmente aconteceu no momento do crime. A grande dificuldade de saber é porque nós nunca vamos alcançar a verdade real, a verdade do que aconteceu na prática. No direito ocorre uma reconstrução. Durante o processo se juntam provas, essas provas elas podem ser materiais, mesmo documentais, como fotos, vídeos e gravações, mas elas também podem ser provas testemunhais. Pode ser a escuta da vítima, a escuta de alguma pessoa que viu ou que estava relacionada àquele caso. E essas provas vão fazer parte de quase um quebra-cabeça para que se construa essa verdade jurídica, essa verdade processual, que é com base nessa verdade que o juiz vai dar a sua sentença. E ele precisa ter muita moderação na hora de julgar, principalmente em casos de processos criminais e processos que não se tem tão provas robustas, como a gente fala, tão fortes, certo? Porque existe um perigo muito grande de se condenar uma pessoa inocente. Quando o país condena uma pessoa inocente, muitas vezes o Estado ele pode ser responsabilizado por omissão, por descaso ou por erro, se assim for identificado que houve um erro. É por isso que é necessário ter esse cuidado e também porque se trata da vida de uma pessoa, certo? Bom, mas isso quer dizer que em casos que eu só tenha prova, por exemplo, testemunhal, não tenha perícia, eu não tenha prova material, essa pessoa não vai poder ser condenada? Bom, depende. Em casos de pessoas vulneráveis, como por exemplo, refugiados, crianças, mulheres que estavam embriagadas, pessoas também, pode ocorrer de um homem estar embriagado e ser abusado, e enfim, pessoas que estavam fora do seu estado de consciência e de domínio, estavam numa situação de vulnerabilidade psicológica e física. Nesses casos, especificamente, pode ser considerado a condenação apenas com base na prova testemunhal. E nós temos vários julgados, entendimentos dos juízes de tribunais, inclusive da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aqui da América, que fala sobre isso, sobre essa possibilidade. Porque se entende que também a vida da vítima deve ser preservada e a justiça também deve ser preservada, mesmo que não tenhamos provas tão robustas assim como se diria. Claro que no processo eu preciso mencionar que existe um direito chamado de direito ao contraditório, então cada um vai tentar representar a sua perspectiva, tanto a vítima ou a pessoa que se diz vítima, e nós vamos entender isso um pouquinho mais pra frente, e o acusado, eles vão alegar a sua verdade, a sua perspectiva da situação e defender o seu. Isso é completamente normal. O ser humano, ele sempre vai querer se autodefender, e muitas vezes, por causa disso, ele vai utilizar de mentiras. Mas devemos sempre lembrar que tanto o acusado como a vítima podem estar falando a verdade. Uma coisa que eu tenho observado muito nas redes sociais é que existe uma perspectiva muito 880. Ou se condena o acusado sem mesmo saber das provas, ou se aponta para a vítima falando: "Ai, ela provocou, ela é culpada". Bom, e é por isso que eu preciso explicar que existem alguns tipos de vítima. Na ciência que estuda esse aspecto, chamado vitimologia, são catalogados alguns tipos, e aqui eu vou falar eles de forma genérica, tá? Não vou nominar eles especificamente, mas existe a vítima chamada ideal, que é aquela vítima pura. Vamos supor, uma pessoa camponesa, super ingênua, estava lá passeando na sua própria casa, dentro da sua residência ou do seu terreno, e alguém chega e a abusa ou a faz algum mal,
E então essa pessoa não tem culpa nenhuma, porque ela estava no seu espaço, na sua casa, não estava fazendo absolutamente nada, era uma pessoa moralmente boa, então ela é uma vítima ideal. Só que há um perigo muito grande de criar um arquétipo da vítima, porque quando a gente cria esse bonequinho do que seria a vítima perfeita, a gente esquece que na prática as coisas não são assim. E não quer dizer que se a vítima teve alguma participação, e por participação eu não digo culpa, mas se ela teve alguma participação no que levou a acontecer o crime, que ela é menos vítima que a outra. Não existe isso. Existe sim uma vítima que tem uma participação moderada, menor ou maior. A vítima que tem uma participação moderada menor seria, por exemplo, a pessoa que está no lugar errado e na hora errada. Vamos imaginar um trabalhador que está indo para a sua casa e ele sabe que aquele caminho é perigoso. Porém, é o melhor caminho para chegar na casa dele, ele tá atrasado, a mulher dele tá esperando ele e ela vai ficar estressada se ele não chegar na hora. Então ele fala, eu vou seguir esse caminho. Eu tô correndo um risco de estar no lugar errado, na hora errada? Tô. Mas eu vou me pôr aqui nessa situação. E chega lá no meio do caminho, uma pessoa aborda ele e o viola ou rouba alguma coisa dele. Nesse caso, ele era culpado? Não, de forma alguma. Essa pessoa juridicamente não tem culpa do que aconteceu. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Ah, mas ela escolheu conscientemente estar lá. Não importa. Então não importa se uma menina, ela tá andando na rua com uma saia curta. E por causa disso, o que não é só por causa disso, tem todo um aspecto psicológico que leva ao estupro, mas por causa disso, teoricamente ela teria sido abusada. Só que na prática não é. A razão dela ter sido abusada é porque o abusador assim o fez, porque ele quis, porque ele escolheu. E ela estava no lugar errado, na hora errada. Apenas essa é a culpa dessa pessoa, entendeu? Quando eu falo culpa, eu falo essa... a forma que ela agiu, que de alguma forma, de alguma maneira, pode ter contribuído. Porém, isso não é uma culpa propriamente dita, ela não fez algo errado. Existe também aquela pessoa que participa mais moderadamente, talvez ela no meio da dinâmica do crime acaba revidando. É uma vítima que muitas vezes age em autodefesa ou provoca minimamente aquele agressor que depois se vira contra ela. Mas mesmo nesse caso, a ação da vítima não vai servir para isentar o agressor, ela serve para diminuir a pena, mas não para isentar. Vamos supor um caso de uma mulher que sofre violência doméstica psicológica e gradativamente aquele homem vai denegrindo a imagem dela, diminuindo o que ela sente de si mesma, ele vai humilhando, 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 até que no momento ela não aguenta e ela acaba deferindo um tapa na cara daquela pessoa. E aí o agressor usa a desculpa disso para espancar ela. Essa mulher, ela não é culpada. Ela não teve causa. Talvez, naquele momento, a ação dela tenha tido uma reação. Mas a ação dela já era uma resposta a algo que vinha acontecendo há muito tempo. Entende? E por fim, existe sim aquela vítima que é totalmente culpada. Aquela pessoa que na verdade simulou, que fingiu, que não é vítima. Na verdade é a culpada se travestindo de vítima. Porém, nesses casos, caso o acusado saiba que o outro que o acusa é culpado, ele tem o direito de fazer os procedimentos corretos para fazer essa acusação. Falar, olha, essa pessoa que na verdade é culpada. E aí vai passar por todo o procedimento assim como ele, com todos os direitos também que são inerentes a qualquer pessoa que responde processo judicial. E por fim, eu queria falar sobre essa questão da exposição. Hoje em dia tem muito hábito as pessoas de se exporem. Porém, é preciso muita moderação quando nós vamos nos expor, certo? A vítima, ela pode expor o que está acontecendo, colocar o processo. Muitos processos são segredo de justiça, porque são processos que tratam de questões de foro íntimo, que são da vida privada. E esses processos ficam acessíveis apenas para os profissionais do direito. Nesse caso, se alguém expõe, essa pessoa comete crime, tudo vai depender... tanto em processos de segredo de justiça e os que não são. Tudo depende muito do quê? Da má fé. Se a pessoa teve intenção, se a pessoa teve intenção de prejudicar o outro, ou se ela tá falando algo de forma abstrata, moderada. E
apenas se expressando, porque todos temos direito de se expressar, certo? Agora, se ela faz com a intenção difamatória, de falar, ó, é isso mesmo que fizeram, essa pessoa é culpada, e depois ela for pega na mentira, ela deverá sim responder. Temos um julgado que tratou sobre essa questão recentemente do Supremo Tribunal Federal, que falava sobre a questão das bibliografias não autorizadas. Quando alguém escreve sobre a vida de outra pessoa sem pedir autorização. Nesse caso, essa pessoa, se mentir, se difamar, ela vai poder sim responder na justiça. Porém, isso não tira o direito dela inicialmente ir lá e falar o que ela acha. Ela pode falar. E se por acaso for provado que ela se excedeu ou ela mentiu, vai ter que responder sim por isso, certo? Então, tudo é uma questão de ponderação, cuidado e sempre, sempre buscar a verdade. Então, antes de você compartilhar uma coisa que você não sabe, pesquise sobre, tá certo? E se você gosta de conteúdo, de pesquisar sobre, de entender mais sobre o mundo e o universo, ciências e artes, me acompanhe nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e é isso aí. Beijão, até a próxima!